3, 2, 1, gravando. Como é que tá a situação do São Paulo depois do empate frustrante ontem na Libertadores? Zubeldia, situação em relação à diretoria e se já teve algum tipo de contrato ou se tem algum acordo com o Dorival Júnior. Eu vou trazer informações importantes para vocês e vou falar também de um retorno muito aguardado que é o do Neymar. Neymar vai voltar contra o Fluminense, mas a palavra de ordem é cautela com o Neymar para não ter lesões como aconteceu lá no Campeonato Paulista. E eu vou trazer detalhes e informações do Neymar que tá treinando normalmente no Peixe essa semana. Mas antes, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem bastidores do mundo da bola, tudo pra vocês aqui no canal. E tem também cupom da Centauro, Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos Centauro. QR Code na tela, link na descrição do vídeo. Bom, São Paulo empatou ontem, tava vencendo, Morumbi lotado, uma vitória que praticamente engataria ali a classificação no grupo, ficaria só com o Libertad ali, que tem já 6 pontos, com 2 confrontos diretos, um em casa, um fora, para você poder de repente matar essa série e classificar em primeiro. Aí o São Paulo leva o empate, né, e fica com esse gosto amargo, esse gosto de derrota, vaias no Morumbi ontem depois do jogo e muitos questionamentos, né, principalmente em relação às escolhas do Zubeldia nas substituições, quando tira o homem gol, né, ou o cara que fez os gols do São Paulo, Ferreirinha, e coloca o Wendel lateral na segunda linha pelo lado esquerdo. Muitos questionamentos, escolhas, decisões do Zubeldia colocadas em xeque, né? E aí começa o trabalho de apuração. Já ontem à noite eu já tinha a informação de que o Zubeldia não iria ter qualquer tipo de pressão ou qualquer tipo de situação de troca depois desse resultado no Morumbi contra o Alianza Lima, né? Já me deixavam muito claro de que, olha, não é hora de mudança, o trabalho vai seguir, existem críticas a serem feitas, né? Não só de agora, as críticas vêm acontecendo, né? Mas não é momento de fazer trocas agora. Então, assim, esse era o papo, esse era o contexto, a narrativa da coisa. E, obviamente, o São Paulo vinha fazendo, né, e vem fazendo análises do trabalho do Zubeldia, e as últimas análises, vamos pegar lá o jogo do Allianz Parque, lá na eliminação do Paulista, o São Paulo avaliou bem, né? Houve uma avaliação positiva. O São Paulo foi eliminado por causa de um erro de arbitragem. No Campeonato Brasileiro, quando engatou, teve ali um resultado ruim, mas logo depois, né, o São Paulo fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Também teve uma questão de arbitragem ali que atrapalhou o São Paulo. E o jogo de estreia na Libertadores foi com vitória fora de casa contra um adversário difícil, um argentino e tal, com o time sendo desfalcado demais, como vem desfalcado demais, e também com uma questão importante que algumas escolhas táticas ali do Zubeldia que surtiram efeito. Então, vinha se fazendo uma análise criteriosa, jogo a jogo, né? Havia uma pressão, é bem verdade, só que assim, as análises eram mais positivas do que negativas. Agora, se tem uma análise, claro que houve um erro, né? A análise da direção do São Paulo é de que houve erro na tomada de decisão, era um jogo ganho, era um jogo que estava ali na mão do São Paulo, e o São Paulo deixou escapar. E isso vai ter, claro, cobrança no sentido assim de acompanhar, de analisar, mas não a ponto de você chegar hoje e falar assim: Zubeldia, bora, tchau, Dorival, vem pra cá. Aí entra a segunda parte da apuração que eu quero trazer para vocês. E, obviamente, respeitando muito sempre aqui as apurações dos colegas e tal, mas assim, a resposta que eu tive sobre Dorival já estar engatilhado, Dorival já ter um acordo ou pré-acordo, a resposta foi muito assim: não precisa fazer um exercício muito grande de reflexão para ver que o Dorival é um cara que tem uma memória recente muito grande com o torcedor de São Paulo, com o próprio clube, de ganhar uma Copa do Brasil. Dorival sempre esteve presente no São Paulo, né? Não só quando tinha visitas da comissão técnica, conversas do presidente quando foi chefe de delegação com a seleção brasileira, então sempre teve uma proximidade do clube com o Dorival, mesmo com a saída dele, né? Pela relação que foi construída. Naturalmente, quando se tem uma pressão em cima do técnico e você tem um Dorival que está livre no mercado, você
coloca o Dorival como uma sombra. Isso a gente vem falando já, não é de agora. Dorival seria uma sombra natural para o Zubeldia se saísse da seleção brasileira como saiu. Só que o que me garantem é que não tem assim um pré-acordo, né? E até me falaram, pô, você acha que o Dorival, que é um cara, né, que saiu da maneira que saiu da CBF, chateado, né, queria ser o técnico da seleção brasileira numa Copa do Mundo, iria fazer um pré-acordo com um técnico empregado? Foi a resposta que me deram, foi o argumento que usaram. São Paulo também não iria procurar, tendo ali um técnico ali já ainda sob contrato e muito desse discurso de que o São Paulo gostaria de que o Zubeldia desse a volta por cima, de críticas e tal, não faria sentido. Bom, estou trazendo aqui informações das fontes que eu colhi e apurei hoje cedo e desde ontem à noite. Então, esse é o cenário. Há uma insatisfação com esses vacilos, né? Não pode, ainda mais vacilo em Libertadores, para você caminhar para uma classificação, né? Vai ter algo no sentido assim, de tipo, observar, cobrar, analisar, mas não a ponto de se fazer uma troca agora. Foco agora é o jogo contra o Cruzeiro, depois no meio da semana tem Campeonato Brasileiro, e aí você vai enfrentar o líder depois do grupo, que é o Libertad, e tendo que fazer ponto, tendo que pontuar para buscar essa primeira colocação na fase de grupos da Libertadores. Então esse é o termômetro do São Paulo hoje, pela manhã, no rescaldo, após esse empate frustrante que foi para o torcedor, sem dúvida nenhuma, certo? Falar do Neymar agora, hein? Falar de Neymar. Neymar já está treinando com o grupo, né? Teve minutagens no jogo treino que o Santos venceu em cima do Água Santa por 3-2, participou. E a ideia da comissão técnica, não só da comissão técnica, mas também todo o staff médico, todos os fisiologistas, preparação física, a ideia do clube é ter muita cautela com o Neymar. Então o Neymar vai ter minutos em campo contra o Fluminense, vai poder jogar, não vai jogar o jogo inteiro e não vai forçar, tô bem, que nem aconteceu no Paulista, tô bem, vamos indo e tal, vai na evolução, de repente, pumba, teve uma lesão. Então o Santos vai ter um cuidado maior em relação a isso, respeitar os processos e o tempo, para que o Neymar, por mais que seja um jogador que tem muita fome, é um jogador que é fominha mesmo, quer estar em campo todo momento, a coisa não atropele o tempo. E lembrando, né, que o Neymar tem um contrato curto, né, um contrato que se encerra agora. Então o Santos quer aproveitar muito do Neymar nesse contrato. Ainda não sabe se vai renovar? Não se sabe, mas existem conversas tão otimistas? Sim, provavelmente ele vai continuar no Santos. Mas a questão é aproveitar nesse momento, nesse início de Brasileiro. Daqui a pouco vai ter Copa do Brasil, já vai ter jogo quarta e domingo de Brasileiro. Então como é que fica essa programação do Neymar? No Santos vai ser adotada essa cautela para não estourar o jogador, para que ele não volte a ter lesões e aí acabe atrasando o tempo. Então o Santos vai respeitar os processos, o Santos vai respeitar os períodos, o tempo e, claro, ter cautela em relação a essa minutagem do Neymar em campo. Domingo a gente vai ver lá o Neymar no Maracanã contra o Fluminense. Certo? Deixe seus comentários aqui, galera. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e tamo junto, é nóis!